Olá, amados, tudo bem? A paz de Cristo. Deus em Cristo vos abençoe. Na sequência, como eu disse para você, nós estamos gravando o vídeo O que Jesus fez na cruz. Você sabe o que Jesus fez por você na cruz do Calvário? Já ouviu essa história? Já te contaram essa história? Ou ainda você não sabe sobre essa história? Se você não sabe, fique comigo até o final e você vai aprender comigo o que Jesus fez na cruz por tua vida. Marcos capítulo 15, versos 22 a 27, diz assim: E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar de caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E, havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrito a sua acusação: Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Versos 33 a 39. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo numa cana, deu a beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias irá tirá-lo. Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamava e expirara, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estava ali o Filho de Deus, que nasceu, como falamos no vídeo anterior, nasceu em um lugar onde os seus espectadores eram animais, o seu bercinho era uma manjedoura, mas esse Jesus, ele vai crescer, aos 12 anos, vai estar no meio dos doutores, iniciando como a normal do menino judeu, do menino hebreu, mas a partir dos 12 anos até os 30 anos, nós não ouvimos falar de Jesus. Mas ele está lá, ele está cumprindo a sua tarefa, está trabalhando com seu pai, e aos 30 anos ele começa o seu ministério. Chama os discípulos para estarem com ele, aprendendo com ele, mas agora o seu ministério chegou à conclusão, chegou ao desfecho final. Ele é condenado, ele vai ser preso, condenado, morto, vai ser crucificado, vai ser sepultado, mas a sepultura não irá suportar o que Jesus, a presença do Senhor Jesus. Vamos lá então, olha. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do Filho do seu amor. E é ele quem nos liberta, e é por meio dele que nós somos... Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino dos filhos do seu amado. É ele quem nos liberta, e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14. Ele nos traz de um lugar terrível e nos coloca em um lugar especial na sua presença. 3 objetivos: aprender a história da crucificação, entender que a morte de Jesus nos trouxe vida e perceber também que a morte de Jesus nos reconciliou novamente com Deus. Vamos lá então. Antes da crucificação, Jesus se reuniu com seus amigos e mostrou-lhes como seria o futuro deles neste mundo sem a sua companhia física. Após instruí-los, Jesus buscou a face do Pai em oração no jardim do Getsemane e em seguida foi preso e enfrentou um julgamento injusto no qual ele foi condenado. E hoje estudaremos a história da crucificação
e as implicações do sacrifício do Redentor. Você tem ideia do que Jesus passou por te amar? Você tem ideia? O preço que Jesus pagou por amar você? Não? Então creia que foi um preço lindo, um preço de sangue que ele pagou para que você pudesse alcançar nele a vida eterna. Ele se entregou por nós. Uma noite de oração, o julgamento, e depois falaremos ainda sobre a crucificação e a ressurreição. Uma noite de oração. Após a celebração da Páscoa, Jesus se dirige com seus seguidores para um jardim chamado Getsemane. Normalmente a gente fala Getsemane, mas é Getsemane. Ali ele se isola com Pedro, Tiago e João para orar, preparando-se para cumprir sua missão como Cordeiro de Deus. A pergunta que eu te faço: eles conseguiram orar com Jesus? Não, não conseguiram orar com Jesus. Aqui eu extraio uma lição muito grande para a minha vida e serve para a tua vida também. Por mais que você tenha amigos, por mais que você tenha pessoas que gostam de você, mas terá coisas na tua vida que você vai passar sozinho. Será o teu momento de você viver uma experiência com Deus. E nessa experiência não vai ter outra pessoa, é você e Deus. Jesus tinha os seus amigos mais chegados, Pedro, Tiago e João. Chama eles para orarem, mas quando Jesus volta, eles estão dormindo. Enquanto Jesus está lá em agonia, eles estão dormindo. Jesus está em agonia até orando: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Eles estão dormindo. Não porque eles queriam estar dormindo, mas é porque o peso do momento era muito grande. Jesus estava se preparando para aquele momento tão especial da cruz, mas eles não sabiam disso. Mas o Pai estava preparando Jesus. E Jesus queria que eles estivessem com eles. E Jesus vai dizer: olha, vocês não puderam orar comigo nem um pouquinho? E assim é a vida, né, amados? Às vezes, quanto mais precisamos de alguém, ele não vai poder fazer nada por nós. Jesus, então, ele vai pagar um preço de oração. E quando ele está lá orando, aquele que era um dos seus discípulos, o Judas, já havia o traído. Judas não traiu Jesus naquele momento. A traição já havia acontecido. Judas só estava esperando o momento para entregá-lo. E Judas sabia que Jesus ia orar lá no Getsemane. Talvez fosse um costume, como todos os anos, de após a Páscoa, Jesus ir para lá com seus discípulos para orarem. Talvez não como essa agora, todos orando juntos, buscando juntos em um monte. Que coisa linda, em um lugar lindo, maravilhoso, onde a presença iria se manifestar. E Judas fala: olha, aquele que eu chegar e beijar, vocês podem prender. E de fato, quando eles chegam para prender Jesus, Jesus levanta a mão e eles caem. Mas chega uma hora, Jesus fala: sou eu, pode me levar. Eles levam a Jesus. E agora nós vamos ver o julgamento de Jesus. O julgamento de Jesus vai acontecer pelo Sinédrio. O Sinédrio era um conselho de 70 homens do mais alto escalão do templo. Então eles tinham esse poder de julgar, até de condenar. Mas como eles iriam condenar a Jesus? Eles iriam trazer esse peso sobre eles? Não, eles não teriam coragem para isso. Depois de fazer tudo, buscar ter testemunhas falsas contra Jesus, levam Jesus para Pilatos. Pilatos olha, observa, inquire de Jesus, mas vê que não pode condená-lo. Inclusive a sua esposa fala: olha, não faça nada com esse homem, porque eu tive um sonho terrível com ele. Eu tive um pesadelo. Não faça nada com esse homem. Ele pega, manda Jesus, já em sofrimento, ir para Herodes. Quando chega lá, Herodes também ouve, mas não vê nada que pudesse condenar. Manda de volta para Pilatos. Até que Pilatos vai usar aquele argumento de, como era costume, de soltar alguém e prender alguém. Seria dar liberdade. 3 estão presos. 3 ladrões, pessoas que haviam praticado
coisas difíceis, mas agora eles terão a liberdade, terão as condições de escolher, solta Jesus ou Barrabás. Mas o povo já havia sido inflamado por aqueles religiosos do templo, dizendo, se Pilatos perguntar, solta Jesus ou Barrabás, vocês respondem, solta Barrabás e prende Jesus. Aquele povo que estava no domingo antes, colocando palmas, que é o famoso domingo de Ramos, colocando palmas, Jesus entrando em Jerusalém no jumentinho, eles adorando, eram o mesmo que estavam gritando na sexta-feira, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. De fato, isso vai acontecer. Pilatos então vai dizer, olha, vocês escolhem Barrabás, vocês não querem Jesus? Não, nós queremos Barrabás. Pilatos então diz, olha, tragam aqui água. E quando traz a água, Pilatos diz assim, olha, eu então não tenho compromisso, eu não me comprometo no sangue desse homem, eu lavo as minhas mãos. E o que vai ser do sangue desse homem? Eles gritam, que caiam sobre nós e sobre as nossas gerações. Então o julgamento de Jesus foi um julgamento cruel, amados. Foi cruel. Foi cruel. O julgamento de Jesus foi um dos piores julgamentos da história. Tudo precisava acontecer ali, naquela sexta-feira de Páscoa. Não podia passar, porque se passasse não podia se fazer mais nada. Jesus foi preso na quinta-feira, à noite, no caso dele já era sexta-feira, porque o dia começa no nosso caso seria às 18 horas. Então Jesus é preso à noite, é julgado à noite, condenado à noite, pela manhã já vai sair para a morte. Que julgamento cruel. Como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. A crucificação. Jesus passou por todo tipo de agressão que seus acusadores sentiram à vontade para fazer, mediante a permissão de Pilatos. Em seguida, os soldados lhe entregaram a cruz e o levaram até o local de execução. Então, nós vamos ver que Jesus, já sem força, ele se arrastando daquela cruz pelo meio das vielas de Jerusalém, a via dolorosa. E de repente ele não consegue, mas eles encontram alguém pelo caminho e vai dar a cruz para ele levar. Jesus vai lá. Aquele homem pôde até levar a cruz, mas quem precisava morrer era o Senhor Jesus na cruz do Calvário. De fato, se Barrabás morresse, nada iria acontecer. O Filho de Deus, na verdade, ele não foi morto. Ele não foi morto, mas ele se entregou à morte. Ele não foi assassinado, ele se entregou voluntariamente. Vocês querem? Eu estou aqui. Olha, irmãos, esse é amor. Isso é um amor que foge à nossa compreensão. Nós vamos ver que ali na cruz, Jesus vai ser colocado entre dois ladrões. Um vai dizer, se tu és o Cristo, o Filho de Deus, desça daí, salva a ti mesmo e a nós. Já era Satanás com medo de que Jesus morresse. O outro fala, rapaz, nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas ele não, ele é inocente. Ele vai dizer para Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus fala, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então ali a cruz ela vai ser um momento marcante. Soldados vão lançar sortes sobre as vestes do Senhor Jesus. Está lá em Mateus 27, 35. Jesus é alvo de zombaria dos judeus, 27, 39 a 42. Eles vão escarnecer dizendo, olha, salvou tanta gente, mas não pode salvar ele mesmo. Olha aí, que fraco, que derrotado. Mas também, como nós lemos, um daqueles que estão ali, um daquele centurião, quando Jesus dá o brado, ele vai dizer,
verdadeiramente esse aí é o Filho de Deus. Esse aí não é um qualquer. Não é um homem qualquer, não é um Barrabás. Não é alguém que está sendo condenado no lugar de Barrabás somente, não. Esse homem é diferente. Quando Jesus, quando ele dá o brado, algo sobrenatural vai acontecer. Vai haver trevas sobre a terra. Vai ser um momento em que eles vão ficar boquiabertos com aquilo que estão assistindo, mas mesmo assim ainda não vão acreditar. Não vão acreditar naquela cena da crucificação. Não vão acreditar, na sua maioria, que ali estava o Filho de Deus. Mas, quando Jesus, no verso 37 de Marcos 15, quando Jesus diz assim, e Jesus, dando um brado, expirou. Quando Jesus expira, diz que o véu do templo se rasgou de cima para baixo. E diz ainda que, nesse contexto, muitos santos que haviam morrido ressuscitaram naquele período. Que coisa maravilhosa! A morte de Jesus marcou o momento, marcou a história. Só que eu costumo dizer para os meus irmãos, se o Senhor Jesus somente tivesse morrido, mas não tivesse ressuscitado, para nós estava tudo perdido. Mas o importante é que ele morreu, sim. Primeiro, importante porque ele nasceu. Importante porque ele morreu, mas importante ainda mais porque a morte não conseguiu segurá-lo. A morte pegou Jesus, mediu Jesus de cima a baixo, direita para a esquerda, esquerda para a direita, de baixo para cima, de cima para baixo, não encontrou sequer um pecado. Porque se ela encontrasse um pecado em Jesus, ela segurava Jesus com ela. Como ela não encontrou o pecado em Jesus, ela não teve o poder de segurar Jesus com ela. E quando Jesus, então, ele vai ressuscitar, que é o que vamos falar agora, ele traz consigo a chave da morte e do inferno. Porque o inferno não pôde vencer o Senhor Jesus. Eita, coisa boa! Diz assim, o corpo de Jesus foi solicitado por José de Arimateia e por Nicodemos. Você lembra que eu falei? Que a sepultura dele foi emprestada? Esses dois homens garantiram que ele tivesse um sepultamento digno. Assim foi Jesus enterrado em um jardim, num sepulcro novo, nunca antes utilizado. Tudo isso já havia sido anunciado pelos profetas e pelo próprio Senhor. Entretanto, esse ensinamento só foi bem compreendido depois do pleno cumprimento. Por isso, as mulheres que seguiam Jesus foram surpreendidas com uma grande notícia na manhã do domingo. Qual foi a notícia de sexta-feira? A notícia de sexta-feira é: o nosso amigo Jesus foi morto, está sepultado. Qual é a notícia do domingo? Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo não mais está morto, ele ressuscitou. Ao chegarem ao sepulcro para cumprir as tradições de luto, elas se depararam com a maior notícia da história: Jesus não estava mais ali. Você lembra quando aquela Maria derramou sobre Jesus aquele perfume caríssimo e Judas questionou? Jesus vai dizer: olha, ela está me preparando para um momento tão especial. Porque o que Maria Madalena com as suas amigas foram fazer foi o que a Maria já tinha feito, já preparando o corpo do Senhor Jesus para esse momento tão importante. As especiarias que Maria Madalena levou, com certeza era coisa especial, não foi preciso, porque lá não se deparou mais com Jesus que estava no sepulcro, precisando ter o seu corpo perfumado. Não. Mas
se deparou com a pedra removida e o Senhor Jesus já não estava mais ali. Ao ressuscitar, ao falar com muitos deles, com Pedro, falar com Maria, falar com dois no caminho de Emaús, falar com seu irmão Tiago, falar com tantos outros, Jesus vai ser visto por aproximadamente 500 irmãos, de onde ele vai ser assunto aos céus, lá no Monte das Oliveiras. E quando Jesus está subindo, 2 varões ou 2 anjos vão se aproximar dizendo: olha, por que vocês estão olhando para cima? Não precisa ficar olhando, encantado com a cena que vocês estão vendo, porque do mesmo modo que ele foi, ele vai voltar. E essa é a mensagem que pregamos, que o mesmo Jesus que morreu, ressuscitou, foi ao céu, voltará para buscar o seu povo. Ele morreu para dar a vida. Por sua morte viveremos. Sim, para dar vida a uma árvore é necessário que a semente ela morra, não é verdade? Ela vai morrer e vai ter um broto novo saindo. Jesus, quando ressuscita, ele veio trazendo a esperança de uma vida eterna, de algo novo que ele vai fazer por mim e vai fazer por você. Da mesma forma que pela desobediência e transgressão de um homem entrou o pecado na humanidade, pelo sacrifício de um homem santo e justo também veio a salvação. Por Adão entrou o pecado e por Jesus entrou a salvação desse homem pecador. Por sua morte fomos libertos da condenação. Mediante a morte de Jesus recebemos a vida espiritual e somos libertos dos nossos pecados, o que nos garante a vida eterna. E por causa do sangue derramado naquela cruz, que somos justificados diante dele. O Senhor veio para nos salvar, veio para transformar a história da nossa vida. Jesus, ele vai nos reconciliar novamente com o Criador. O pecado causou separação, causou divisão, mas Jesus vai nos unir ao Pai novamente. Através do brado que ele dá lá no Calvário, o véu que separava o lugar santíssimo dos demais lugares, agora não tinham mais. Todos tinham livre acesso a estar. Hoje também, com essa vinda do Senhor Jesus, com o derramar do seu sangue, o véu está rasgado. E por meio do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu e você temos acesso à presença do Senhor, sempre quando eu quiser. Quando Jesus estava aqui ainda, ele vai dizer: gente, não vou deixar vocês órfãos. Eu volto para o meu Pai, mas eu vou enviar outro igualzinho a mim. E quem é que Jesus Cristo envia? Ele envia o Espírito Santo, com a missão de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Além de ser o nosso Consolador, aquele que está conosco em todo o tempo, aquele que não deixa a igreja, aquele que está sempre com a noiva. Então, por meio da vinda do Espírito Santo, é que eu e você temos fortalecido a nossa fé no Senhor. Jesus nasceu como uma criança e cresceu como um homem comum. No tempo certo, iniciou seu ministério, pregou e fez milagres. Porém, seu maior ato foi entregar-se para morrer na cruz em nosso lugar. Ele morreu, mas também ressuscitou. E assim Jesus fez um sacrifício completo e suficiente para atender à justiça de Deus na cruz. Ele cumpriu o quê? Toda a lei, toda a justiça, tudo que tinha que acontecer, Jesus cumpriu ali na cruz do Calvário. E quando ele fala está consumado, o seu sacrifício é aceito. Por quê? Porque cumpriu todas as exigências. Por isso que eu e você hoje temos acesso a esta salvação tão importante. Na sequência, tá? Não deixa de assistir não, na sequência, o novo nascimento e a justificação. Deus te abençoe, um abraço. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro. Se você ainda não conhece o nosso canal, venha, se inscreva. Venha fazer parte dessa família que está em crescimento. Já somos 113 mil inscritos no canal. Venha fazer parte, em nome de Jesus. Um forte abraço.